Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Iago e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula de Química, tudo bem? Hoje em específico nós vamos trabalhar a respeito do petróleo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esta mistura que gera aí algumas coisas muito boas para nós, não é? Porém outras coisas não tão boas assim. É motivo de grande movimentação de dinheiro, grandes esperanças devido à proporção do tanto de coisa que eles podem, né, que ele pode nos fornecer, porém também é motivo de muitas brigas e guerras, justamente por conta de quem tem o petróleo hoje tem o poder nas mãos, tudo bem? Então, a nossa parte aqui é analisar quimicamente os conceitos mais importantes, a divisão deles em termos mundial, né? E também o que nós podemos ter com o petróleo em relação ao Brasil, tudo bem? Então essas partes aqui são extremamente importantes para nós. Acompanhem comigo mais essa videoaula para nós definirmos, tudo bem? Ah, só lembrando que esta é mais uma aula da série Combustíveis Fósseis que nós já estamos analisando há algum tempo, tá bom? Lembrando que na última aula eu passei para vocês sobre o carvão mineral e todos os tipos de carvão, como eles se formam, dentre outras coisas. Hoje nós vamos ver aí um pouquinho mais a respeito do petróleo, beleza? Bom, galerinha, falar um pouquinho sobre o surgimento do petróleo, a origem do petróleo, tá bom? Para falar a verdade para vocês, existem diversas teorias que falam a respeito aí da origem do surgimento do petróleo, tá bom? De uma maneira geral, beleza? Só que hoje, a teoria mais aceita sobre a origem do petróleo afirma que ele foi formado pela decomposição anaeróbica, tudo bem? De micro-organismos marinhos que viveram há milhões de anos, tudo bem? Então, nós podemos afirmar que a teoria mais aceita, tá bom? É que ele vem aí de restos orgânicos, de animais, de vegetais, que foram depositados aí no fundo de lagos e mares de uma maneira geral, tá bom? Sobre algumas condições, sobre altíssimas temperaturas e pressão, tá bom? E com isso, né, ao longo de bilhões de anos, ele veio sofrendo diversas transformações químicas, tudo bem, ao longo desse tempo. Então, como isso é super importante, nós precisamos destacar, beleza? Então, ó, o que nós temos como a teoria, certo? Mais aceita hoje em dia é que ele vem de restos orgânicos de animais e vegetais depositadas aí no fundo de lagos e mares, tá bom? Sobre algumas condições importantes. Quais são essas condições? Sobre altíssimas temperaturas e pressões. Então, quanto maior for a temperatura, quanto maior for a pressão, maior e melhor é a qualidade do petróleo que nós estamos lidando, tudo bem? Nós também temos uma outra situação aqui que é importante, tá bom? Sobre a característica do petróleo, galerinha. O petróleo nada mais é do que uma substância muito inflamável. O que significa isso? Ele combustiona facilmente, tá bom? E é uma dessas principais características, por ele combustionar facilmente, que ele é tão valioso, porque através da combustão dos seus chamados derivados, nós conseguimos obter aí energia para fornecer para as máquinas, para que elas possam então desempenhar diversos tipos de trabalho, tudo bem? Ele também possui um estado físico oleoso, tá bom? Com uma densidade menor que a da água. Se eles possuem densidades diferentes, isso daí já é um motivo para vocês acreditarem que água e óleo não se misturam. Como o petróleo é uma espécie de óleo, como eles possuem densidades diferentes, eis a questão que eles não se misturam, tá bom? Então é por isso que é muito perigoso quando existem aí, quando há os derramamentos de petróleo, quando há vazamentos de petróleo nos oceanos, porque eles não se misturam, acaba poluindo e é um tanto quanto difícil separar toda aquela imensidão de óleo da água, tudo bem? A sua combinação química é uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio, formando o que nós chamamos de hidrocarbonetos, tá, pessoal? Então, olha só que legal. Se alguém perguntar assim para vocês, dá uma definição aí de petróleo para mim, vocês podem falar que é uma grande mistura de hidrocarbonetos, tudo bem? E o que são hidrocarbonetos? São moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio, tudo bem?
Porém, o que que acontece? A sua grande maior parte, né? A maioria da porcentagem do petróleo são hidrocarbonetos. Mas tem aqueles 10% que fogem um pouquinho. E aí nós vamos encontrar outros tipos de materiais na formação do petróleo, como por exemplo, o enxofre, o nitrogênio, que é diferente de carbono e hidrogênio, tudo bem? Então ele foge um pouquinho aí apenas de carbono e hidrogênio. Mas ó, mais de 85%, 90% praticamente aí do petróleo é apenas carbono e hidrogênio. Mas tem essa outra parte que eu falei para vocês, tá bom? Que difere um pouquinho. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da obtenção, tá bom? Porque eu quero que vocês olhem para essas duas imagens aqui. É claro que nós temos uma animação e aqui é evidente que nós temos uma base petrolífera, tudo bem? Que é instalada geralmente nas regiões oceânicas, que é onde nós encontramos, tá bom? Esse petróleo. Bom, a extração do petróleo, pessoal, ela é um pouco, tanto quanto complexa. Ela requer muitos dias, muitos estudos para você determinar onde nós vamos conseguir encontrar esse petróleo, tudo bem? E ela requer muita, mas muita técnica mesmo, tudo bem? O petróleo, pessoal, como muitas pessoas pensam, ele não se acumula nas rochas em que ele foi gerado, tudo bem? Observe essa imagem aqui, ó. Geralmente nós temos uma região de solo, tá bom? Abaixo nós temos o que nós chamamos de subsolo. Abaixo desses subsolos é onde nós geralmente encontramos o petróleo, e aí em regiões oceânicas, tudo bem? O que que acontece? Junto com esse petróleo, nós temos geralmente aí os gases, que é o gás natural, que eu falei para vocês que geralmente se forma no mesmo ambiente que nós temos o petróleo, tá bom? Aí nós teremos o petróleo. Agora, lembra que eu falei que nós precisamos de altas temperaturas e pressão? Observa, nós temos a atmosfera, que já faz uma pressão sobre o solo, que consequentemente fará uma pressão sobre o subsolo, que consequentemente fará uma pressão justamente onde aqueles restos que sofreram um processo de decomposição anaeróbica, tudo bem? Formou aí o petróleo e junto nós temos aí toda a água salgada, a parte oceânica, tudo bem? E aí, pessoal, geralmente, não é? Onde nós encontramos o petróleo são em rochas porosas que contêm aí muito calcário, tá bom? E aí, geralmente, onde é que nós encontramos muito isso daí? Nos Estados Unidos, na região do Texas, do Alasca, que são regiões onde nós encontramos aí muitas rochas porosas, tá vendo? Ó, essa parte de solo e subsolo é onde nós encontramos aí muitas rochas, tá bom? Muito no Oriente Médio, tá bom? Principalmente aí na região do mar, do norte da Sibéria, tudo bem? E nós também conseguimos encontrar, por exemplo, aqui no Brasil, nas regiões aí da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tudo bem? Dentre outros lugares aí. Bom, nós precisamos de regiões porosas, tá bom? E aí, pessoal, o que que acontece nesse negócio? Nós chamamos essas regiões onde nós encontramos o petróleo, tá bom? De depósitos subterrâneos, tá bom? Onde o petróleo, através de todo um esquema que é montado, ó, tá vendo? Nós instalamos algumas bases, como é isso daqui, ó, que vocês estão vendo nessa segunda imagem, tá bom? E aqui, é claro, nós temos uma animação apenas. E aí nós temos aqui furadeiras muito grandes que, através de pressão, vão fazer um furo no solo, no subsolo, até atingir o petróleo. Pensem mais ou menos como se fosse aveia. Imagina quando alguém faz um corte diretamente na veia. Tem que passar pela pele, tá bom? Pela camada aí de tecidos. Vamos imaginar que nós vamos chegar aí nessa veia, tá bom? Quando nós conseguimos chegar na veia, todas as outras partes elas já foram rasgadas, furadas, não é? E aí quando você fura a veia, dependendo da veia que você pegar, vai jorrar muito, mas muito sangue. É mais ou menos o que acontece aí com o petróleo. Quando você pega esse solo e esse subsolo e você fura ele e você chega até, por exemplo, a parte do petróleo, esse petróleo ele vem com muita pressão e aí ele começa a jorrar como se fosse sangue que está saindo de uma veia e ele começa a mandar muito óleo para cima, tudo bem? E aí chega até essas bases petrolíferas, tá bom? Que é onde vai pegar esse petróleo, vai colocar ele, por exemplo, em alguns depósitos e, consequentemente, vai levar até as indústrias petrolíferas, tá bom? Que é onde fará o tratamento e aí tirar o que nós chamamos de destilados aí derivados do petróleo.
tudo bem? Então, esse daqui foi uma introdução para você saber como que surge aí e como nós extraímos o petróleo. Bom, pessoal, uma definição legal que nós podemos dar para o petróleo, além desse nome que ele já tem, não é? Ó, petróleo vem de petróleo, tá bom? Que significa óleo de pedra, tudo bem? E aí nós unimos os dois e colocamos simplesmente o nome petróleo, tudo bem? E como eu falei para vocês, ele é encontrado em rochas marítimas ou subterrâneas pela decomposição da matéria orgânica, tá bom? Como eu falei para vocês, em sua maior parte ele é formado por hidrocarbonetos, certo? O que são hidrocarbonetos? São compostos formados por carbono e hidrogênio, em sua maior parte. Porém, vocês sabem que eu já falei para vocês, existem outras substâncias que nós encontramos aí na mistura petróleo. Ah, pessoal, vale destacar que o petróleo não é uma substância. Porque substância é tudo aquilo que tem fórmula fixa. Nós estudamos isso ano passado. O petróleo é uma uma grande mistura de hidrocarbonetos, beleza? Bom, galerinha, falando um pouquinho mais a respeito da extração do petróleo, como é que nós extraímos o petróleo e como é que nós vamos tratar esse petróleo até chegar nos compostos que nos interessam? Porque o que que acontece? A grande briga, a grande guerra pelo petróleo não é pelo líquido, aquela mistura em si do petróleo, mas sobre tudo aquilo que o petróleo pode nos fornecer. É os chamados derivados do petróleo, são os chamados derivados do petróleo, tá bom? Então, para isso, nós precisamos fazer a extração do petróleo, tá bom? E junto com isso, o refino, tá bom? O que seria o refino do petróleo? É tratar o petróleo bruto que chega nas refinarias, que são as indústrias que fazem esse processo de tratamento, tá bom? Que passa por diversos processos de separação e de mistura. Na extração do petróleo, nós temos, né, três partes fundamentais. Essas partes, pessoais, vocês só têm que saber todas, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo da extração do petróleo, quando ele chega até as refinarias, tá bom? Quando ele chega de qualquer jeito. Aí nas refinarias, nós temos que fazer esses três passos. O primeiro, filtração. O que significa fazer filtração? Nós vamos separar todos os sólidos que vêm junto com a parte bruta do petróleo, beleza? Bom, o que que acontece? Aqui eu deixei uma imagem para vocês verem como que acontece uma filtração. Vocês já pensaram em passar café alguma vez na casa de vocês? Ou vocês já viram alguém fazendo o que nós chamamos de passar, coar um café? Pessoal, o que que a gente pega? A gente pega um recipiente, tá vendo? Que vai pegar aquilo que nós vamos filtrar. O filtro é assim, nós vamos colocar um filtro, geralmente é um filtro especial, né? Aqui é um exemplo que eu tô falando, né? De filtro de papel, mas para o petróleo é um filtro especial que aguenta altíssimas temperaturas, pressões e, consequentemente, os compostos que tem no petróleo, tá bom? E ele retém toda a parte sólida. E aí, ó, aqui nós temos sólido misturado com líquido, que é mais ou menos como esse petróleo chega. Esse petróleo ele vem cheio de rochas, pedras, impurezas sólidas que vem junto do oceano, vem tudo junto com esse petróleo. A gente tem que limpá-lo, não é? E aí na filtração, o que que acontece? Nós vamos jogar ele num filtro. Esse filtro vai reter todas as partes sólidas, deixando passar apenas as partes líquidas, tá bom? Que é o que nós queremos aí do petróleo. Então, nessa primeira parte, que é a parte de filtração, nós vamos remover todas as impurezas sólidas que vêm com o petróleo, tudo bem? Bom, depois vocês estão vendo ó, que fica só a fase líquida da mistura, não é? E aí essa fase líquida geralmente tem o quê? Água misturado com óleo, tá bom? Água misturada com óleo não, né? Tem água junto com óleo, mas vocês sabem que água junto com óleo, olha só, não se mistura. É mais ou menos como essa imagem aqui. Tem diferença de densidade. Vocês sabem que a água não se mistura com óleo. Como o petróleo é uma espécie de óleo, a água não se mistura com ele. Mas vem água do oceano junto com esse petróleo. E aí o que que a gente faz? Um processo de decantação. Nesse processo de decantação, nós vamos separar líquidos que são immiscíveis. Immiscível significa não se misturam. Então aqui nós vamos separar todos os líquidos que não se misturam pelo processo de decantação, tá bom? Então, ó, primeira parte, filtração, separar todos os sólidos que a gente não quer no petróleo, todas as impurezas sólidas, todos os pedaços de pedras, rochas e impurezas sólidas que possam vir juntos. No segundo passo, que é a etapa de decantação, nós vamos separar qualquer vestígio de água que tenha nesse óleo, tá bom?
E, por fim, nós vamos chegar na etapa de destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? Nós vamos utilizar o ponto de ebulição da substância. Galerinha, o que é ponto de ebulição? Quando sai do líquido para o gás. Porque o petróleo, o óleo, ele está no estado líquido. Nós vamos separar todos os componentes que tem nesse óleo, atingindo os pontos de ebulição deles, fazendo com que eles saiam do estado líquido e passem para o estado gasoso, tá bom? E assim nós obtemos os chamados derivados do petróleo, tá bom? E os derivados do petróleo podem ser muitos, muitos. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de alguns dos tantos que nós podemos obter dos chamados derivados do petróleo. Nós obtemos os derivados do petróleo na última etapa, que é a etapa de destilação fracionada, que utiliza a diferença no ponto de ebulição, certo? Então, olha só o que acontece, ó. O que vai diferenciar um composto do outro, desses que misturam-se, né, e formam o petróleo, é a quantidade de carbonos, tá bom? Alguns derivados têm um carboninho só, como representa aqui, ó, um carbono, e os outros são hidrogênios para completar a quantidade de ligações que o carbono precisa fazer, tá bom? Vocês já viram algum meme uma vez falando assim, ó, um carbono foi preso, o que ele falou? Eu preciso fazer 4 ligações. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações, então a gente completa as ligações do carbono sempre com hidrogênios, tá bom? Mas aí o que diferencia? Quanto mais carbonos eu tenho, outros produtos eu vou formando, são produtos diferentes, tá bom? E aí também vai aumentando o ponto de ebulição, porque quanto maior a massa, quanto mais carbonos eu tenho e maior é a minha massa, maior é o ponto de ebulição. E assim vai dando certinho para que eu possa separar pelos pontos de ebulição e retirar os destilados que eu quero, tudo bem? Então, ó, por exemplo, de 1 a 4 carbonos, eu tenho aí o produto, que é o gás, que é esse gás que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha, que a gente encontra no petróleo, tudo bem? De 5 a 10 carbonos, olha o ponto de ebulição, já aumenta de 20 para 120, tá vendo? Então já vai demorar mais tempo para sair. De 5 a 10 carbonos, nós obtemos, ó, a gasolina. Isso daqui, anota no caderno, é importante, tem que saber, tudo bem? Ó, de 10 a 16 carbonos, nós temos o querosene. De 14 a 20 carbonos, nós temos o diesel. De 20 a 50 carbonos, nós temos os óleos lubrificantes, tá bom? De 20 a 70 carbonos, nós temos outros tipos de óleo, tá bom? E o que vai ficando por último, a rapa do tacho, o que a gente quase não quer mais, é acima de 70 carbonos. Olha a temperatura que eu preciso para obter o tal do asfalto. O asfalto que vocês sabem, que é empregado aí para recapeamento das ruas, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês saibam? As diferentes coisas que eu consigo extrair do petróleo está relacionado com a quantidade de carbonos que cada um tem. Vocês precisam saber que o primeiro é o gás, tá bom? E que o último é o asfalto. E que entre o primeiro e o último nós tiramos aí gasolina, querosene. O gás, a gasolina, o querosene e o asfalto, vocês têm que saber, tem que estar na ponta da língua, tudo bem? E outra coisa, quanto maior o número de carbonos, maior é o ponto de ebulição, maior é o tempo que demora para sair na destilação, maior é o tempo que demora para produzir, ok? Bom, galerinha, aqui eu deixei uma imagem melhor do que seria essa destilação fracionada. Então vamos imaginar, ó, que aqui chega o petróleo bruto, depois de passar pelo processo de filtração, depois de passar pelo processo de condensação, só tem petróleo aqui, certo? E aí o que a gente coloca? Coloca dentro de uma grande caldeira, tá bom? E aqui nós temos uma coluna muito grande de destilação. Fornecemos altíssimas temperaturas, vocês viram? Acima de 500, acima de 600. E aí começa a destilação, tá vendo? Quem tem o primeiro ponto de ebulição menor, sai aqui, ó, é o gás, que é aquele que tem de 1 a 4 carbonos, tá vendo? Depois vem a naftalina a 70 graus, né? Entre 70 e 120, depois vem a gasolina, que tem aí até 10 carbonos, de 8 a 10 carbonos, tudo bem? Aí depois sai o querosene, depois sai alguns gasóleos, tudo bem? Depois óleo lubrificante. Por último, vai ficando um asfalto, que também é chamado de alcatrão, tá vendo? Que serve para fazer aí os recapeamentos. Pessoal, os exercícios vão cobrar isso daqui de vocês, então é preciso saber. Bom, galerinha, vocês sabem que o petróleo tem a sua utilidade através dos seus derivados, não é? Então, além de gerar, por exemplo, a gasolina, que é super importante,
Talvez um dos mais comercializados dos derivados do petróleo, que serve como combustível para grande parte dos automóveis em geral que circulam no mundo. Existem vários outros produtos que são derivados do petróleo, não é? Como a gente acabou de ver, parafina, GLP, que significa gás liquefeitos de petróleo, que é esse exemplo aqui, certo? Produtos asfálticos, ó, que servem para fazer o recapeamento, que é o tal aí do alcatrão que nós acabamos de ver, o querosene, solventes orgânicos, óleos combustíveis, óleos lubrificantes. Então, ó, gasolina, gás GLP, asfalto, tudo isso sai do petróleo. Então, é uma mistura muito valiosa. Então, é por isso que existem tantas brigas, conflitos por causa dessa mistura aí, tá bom? Vale muito dinheiro. Bom, galerinha, para vocês terem ideia, posso perguntar assim para vocês: será que o petróleo está dividido de maneira igual no mundo? Mas é claro e evidente que não. As guerras acontecem por causa disso, não é? Uns têm mais, outros têm menos, outros invadem para pegar o que são dos outros, e aí gera um conflito danado, cada um tentando ser mais forte do que o outro. Isso só prova que a divisão mundial do petróleo não é igual, tá bom? Uns têm mais, outros têm bem menos, tem uns que quase não tem, tá bom? Porque vocês viram que o petróleo ele se forma preferencialmente em regiões porosas, não é? De rochas porosas, tudo bem? Então não são todos os lugares que tem isso daí. Então, ó, as maiores reservas aprovadas de petróleo, por exemplo, até o ano de 2017, olha só, a Venezuela é uma das que detém as maiores reservas de petróleo, tudo bem? Depois, ó, Arábia Saudita, tá bom? Que tem aí 266 reservas, Canadá, depois Irã, Iraque, Rússia, tá vendo? Vários. E ó, em destaque o nosso Brasilzão aqui, ó, tá vendo? Que tem aí 12,8 reservas. Nós temos bem pouco aí comparado com Venezuela, para vocês terem ideia, Arábia Saudita e Canadá, tá bom? Isso daqui, em termos de porcentagem, pessoal, vale mais ou menos isso daqui, ó. A Venezuela, que tem mais do que quase todos, mais do que os outros, não é? Em seu território, tem 17,9% de toda a reserva mundial, tá bom? Depois vem a Arábia Saudita com 15,7, falando aí de uma nação por si só, não é? E, por exemplo, temos aí o Brasil, que dentre o mundial, né, dentre a divisão mundial, fica apenas com 0,8%. E tem outros países que têm menos ainda que o Brasil, não é? E olha aí, ó, os Estados Unidos, interessante, porque os Estados Unidos já esteve envolvido aí em diversos conflitos por conta de petróleo também, não é? Ele tem aí, ó, 48,4 reservas, não é? Então, isso daí fica acima do Brasil, mas está bem abaixo de outros países, por exemplo. Então, a reserva, a divisão mundial não é igual, nunca foi e nunca será do petróleo, tá bom? Bom, e vocês sabem que o petróleo, ele fornece muitos derivados que são utilizados como fonte de energia, tá bom? Então, o petróleo como fonte energética, pessoal, nós temos aqui um gráfico muito interessante para analisar, tá bom? Aqui nós temos um gráfico que, mundialmente falando, tá bom? Ele fala sobre os tipos de fontes que os países eles andam utilizando, tá bom? E você pode ver, ó, gás natural, nuclear, energia que vem do carvão e energia renovável que o planeta respira quando nós utilizamos, perdem e feio para o petróleo. O petróleo ele é utilizado como fonte de energia pelo planeta em 34%. Galera, se nós juntarmos 34% de todo o planeta, é coisa demais, tá bom? Então o petróleo, de todas as fontes de energia, ela é a mais utilizada no mundo. Para vocês terem ideia, a energia que nós utilizamos aqui no Brasil, 90% é proveniente do petróleo, na queima aí de gasolina, na queima de diesel, na queima de querosene, que sai do petróleo, tudo bem? Bom, pessoal, vale destacar uma parte importante, que é a gasolina. De todos os derivados do petróleo, a gasolina a gente precisa dar uma atenção especial para ela, porque com certeza é uma das mais comercializadas, tá bom? E vocês sabem que a maioria dos veículos automotores funcionam quando tem aí a queima da gasolina, tudo bem? O que que acontece? Os carros têm lá o espaço, que são onde as bombas vão injetar aí a gasolina, ou o etanol, outro tipo de combustível, como a gente está falando de gasolina aqui,
é onde vai injetar a gasolina, tudo bem? Chega aí, por exemplo, até as bombas de combustíveis, tá bom? Essas bombas de combustíveis, ela tem um pistão. Esse pistão aqui, ó, ele faz um processo de compressão na gasolina, tudo bem? Então, o que que acontece? Vocês sabem que essa gasolina, ela precisa combustionar, ela precisa sofrer um processo de combustão. Tá vendo que aqui, ó, tem um espaço para entrar gasolina e tem um outro espaço que tá sem nada, que é onde entra o oxigênio. Porque vocês sabem que para fazer a combustão tem que ter oxigênio com o combustível, não é? E aí, ó, esse pistão fica indo e voltando, subindo e descendo, o que gera calor, o que vai gerar a combustão, tá bom? E aí, ó, tá vendo, ó? Essa gasolina entra um pouco, sofre a combustão, entra mais um pouco, sofre combustão, entra mais um pouco, sofre combustão. Conforme o carro vai andando, conforme o carro vai movimentando, ele vai gastando a gasolina até acabar e você ter que completar de novo, tá bom? Agora, dependendo de como isso daqui pode, né, estar realizando o processo de compressão, se não estiver reguladinho, bonitinho, existe muita poluição e desperdício, tá bom? De combustível, beleza? Então isso é muito importante da gente analisar. Bom, tem um índice que nós chamamos de índice de octanagem, tá, pessoal? O que seria essa octanagem? É um índice que mede essa compressão feita, né, pelos motores dos veículos na gasolina, tá bom? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que eu posso ter gasolina de 8 até 10 carbonos? Vocês lembram disso daí? Tá bom? Esse índice de octanagem, ele mede o quão resistente é a gasolina, o quão boa é essa gasolina, tá bom? Agora, o que nós temos? Ó, o isoctano, tá bom? É uma gasolina que nós damos esse nome, tá bom? De menor qualidade, pior qualidade que nós temos, ó. Ela tem 0% de octanagem, tá bom? Já, esse outro aqui, ó, que é o... Perdão, pessoal, o isoctano não, tá bom? O epitano, beleza? O epitano é o de menor qualidade que nós temos. E o octano, tá bom? Que é uma gasolina com 8 carbonos, é a gasolina de melhor qualidade que nós temos, tá bom? Então, o epitano é uma gasolina com 7 carbonos, é a de pior qualidade, tá bom? Enquanto o octano, aqui tem 8 carbonos, é a gasolina de melhor qualidade, beleza? E vocês sabem que os postos andam fazendo aí muitas adulterações, tá bom? E esse teste de octanagem, ele veio justamente para a gente conseguir identificar se a gasolina que nós estamos colocando nos nossos veículos automotores, se elas estão adulteradas ou não, tá bom? O que seria uma gasolina adulterada? Seria uma gasolina com uma quantidade superior a que eles podem fazer de mistura, adição de outras substâncias para render um pouco mais essa gasolina, tudo bem? Então, galerinha, é isso. Essa foi a nossa aula sobre petróleo. Agora é treinar nos exercícios. Eu encerro essa aula por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.